Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Apesar da gente estar aí nessa pandemia, né, irmãos? Não tem nada melhor do que passar por essa pandemia com Jesus todos os dias da nossa vida, não é verdade? Queridos, nós vamos agora fazer um comentário sobre Gênesis capítulo 6. Olha que tema maravilhoso, os dias de Noé. Eita, meu Deus. Falar de Gênesis, irmão, deste livro abençoado, que é o livro dos começos, né? A gente observa que Gênesis ele é o princípio, olha que coisa legal, o princípio da revelação divina. Observamos em Gênesis que se destaca a grandiosidade e a perfeição, aleluia, do Criador. É mole do que mais. Olha só, em Gênesis nós vemos que Deus deve ser glorificado por suas obras. Irmãos, olha só como é gostoso poder aprender de um livro que tanto nos ensina, que tanto nos mostra essa grandiosidade desse Deus que eu e você servimos. Então, vale a pena servir Jesus? Vale, né, irmão? Vale a pena servir Jesus com sinceridade, em comunhão, em obediência? Vale a pena? Vale, né, irmão? Porque Deus é bom, Deus é tremendo. O diabo é que não presta, o diabo não vale nada, irmãos. Porque ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Queridos, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre os dias de Noé. Vamos lá? É a lição de número 5, né? Que vai abordar sobre Gênesis, o capítulo 6. Então, tem coisa tremenda aqui, né? Tem muita coisa que se a gente detalhar, a gente vai embora, passa um mês, 2 meses e a gente está no capítulo 6, porque é muita coisa que tem para se absorver, para se aprender da palavra. Mas em Gênesis capítulo 6, falando sobre os dias de Noé, tem uma coisa que chama muito, muito, muito a minha atenção, e com certeza se você já leu a lição, ela deve chamar também a tua atenção. É a frase que diz assim, que Noé andou com Deus em meio a uma geração corrompida. Ei, amado, vamos meditar um pouquinho sobre isso? Que desafio esse homem passou, não só ele, mas toda a sua família. Mas antes nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Pegue lá a tua Bíblia, amado. Tá com a Bíblia na mão? Já tô com a minha aqui, ó. Essa aqui é a minha Bíblia, né? Gênesis capítulo 6, verso 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Amado, olha esse versículo como ele começou. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Deus, ele viu. Ei, amado, deixa eu fazer um comentário aqui que tá coçando. Existem pessoas que vivem uma vida de pecado, né? Existem pessoas que vivem pensando que, praticando pecado camuflado, pensa que Deus não está vendo. Gênesis capítulo 6, verso 5, que nós acabamos de ler, diz que Deus viu que a maldade do homem estava se multiplicando. Ei, deixa eu falar uma coisa. Deus não é cego. Deus, ele vê todas as coisas, amado. Tem coisa que eu e você a gente não vê, mas olha lá Deus, com o olhão dele lá em cima, né? Ele observa os mínimos detalhes, porque ele é conhecedor de todas as coisas, né, amado? Isso é muito legal de Deus, é muito bom. Porque por mais que um homem diga assim, eu não estou fazendo, eu não faço, e porque eu não sou desse tipo, aí Deus vai lá, ei, eu sou Deus, eu do céu tudo vejo, eita maravilha, tá vendo como vale a pena servir Jesus, vale a pena servir esse Deus? Vamos lá, Noé andou com Deus, né? Olha aqui, deixa eu botar aqui, os homens eles estavam alterados. Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 6, verso 5, que a gente observa as atitudes daquele povo naquela época, o povo amado estava demais alterado, chegando ao ponto mais alto da depravação.
depravação, não tinha limite, sabe? Não tinha temor, não tinha respeito por Deus. Então, eles viviam na carne. O estado de maldade era grande ao ponto de toda a terra. E amado, olha só, ao ponto de toda a terra está corrompida diante de Deus. E detalhe, estava cheia de violência. Olha só o estado caótico do povo nessa época. Gênesis capítulo 6, verso 11. Então, Deus, ele examina o coração do homem. Vamos lá ler o versículo 11? Vamos lá, amado? Pega a tua Bíblia. Olha o que diz aqui. É que no versículo 11 diz assim. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Está aqui, Bíblia, versículo 11. Né? Quando nós observamos o Gênesis capítulo 6, a gente vê o quê? Que esse capítulo fala da corrupção do gênero humano. Observamos a escalada do pecado na humanidade. Pegou Gênesis capítulo 6, é isso que você observa o tempo todo, né? O pecado dominando, o pecado agindo, o pecado destruindo, o pecado escravizando, o pecado manipulando, o pecado dando a direção, o pecado, amado, matando vidas, porque há uma consequência quando se comete algo errado, né? Aí entra aquela lei da semeadura, plantou, colheu. Não adianta, não tem esse negócio de fugir da colheita. Então a maldade, ela estava ultrapassando todos os limites, né? Sem respeito, sem temor, uma coisa mesmo depravada, uma coisa ridícula, vamos dizer assim. Após a queda de Adão, segura isso aí, o homem se tornou totalmente depravado, totalmente depravado. Esse capítulo também registra o anúncio do dilúvio sobre a terra. Aí a gente vê a consequência que teve lá na frente, né? Observamos que em Gênesis capítulo 6, vamos lá, versículos 1 e 4, lá vai eu pegar minha Bíblia de novo. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 4. Olha o que diz assim. Vamos ler aqui, amado, a corrupção da humanidade, que diz assim: e aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Está aqui a palavra sendo bem clara. Então, vê bem, a humanidade se afunda no pecado. É isso que a gente viu nesses 4 versículos que nós acabamos de ler. Quando nós paramos para organizar um esboço em cima de Gênesis capítulo 6, eu anotei aqui o seguinte: 3 coisas nós podemos botar nessa organização. Primeiro, havia a corrupção total da humanidade. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, esse que nós acabamos de ler, esses textos. Segundo ponto, Deus fica descontente, mas, aleluia, se agrada de Noé. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículos do versículo 5 até o versículo 10. Tá? E o terceiro ponto é que Deus anuncia o dilúvio. Lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 22, viu, irmão? Anote isso aí para te não perder o foco. Então, nós observamos o quê? Já que Noé agradou a Deus, nós observamos que Noé andou com Deus. É por isso que nós vamos aprender aqui que andar com Deus é caminhar na mesma direção. Você está entendendo isso aí? Em total obediência ao Senhor. Você observa lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Vamos pegar nossa Bíblia aí, vaso.
Bora, varoa, pega essa Bíblia, diz assim mesmo. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, ponto. Andava. Eita, glória a Deus. Então, Noé era o quê? Vamos falar rapidinho de Noé? Noé era muito obediente. E além de ser obediente, ele amava muito a Deus, irmãos. Só de olhar para essas duas características dele, eu e você precisamos ser também muito obediente. Precisamos também amar demais esse Deus maravilhoso que morreu por nós na cruz do Calvário. Era como se ele andasse lado a lado com Deus, como se fossem dois amigos. Imagina aí, sabe aquele amigo que tu tem? Que você sai com ele, você vai para um shopping, você vai para uma praça, você vai, faz uma viagem com aquele amigo, vocês estão juntos ali, vocês conversam, vocês compartilham o momento. Noé e Deus, Deus e Noé. Você e Deus, você tá assim? Deus e você, eu e Deus, Deus e eu. Então é assim que a gente tem que andar. Pegou na mão do Senhor, vamos dizer assim mesmo, não larga. É firme e forte. Então eu vejo muito isso, Noé e Deus, irmão, Noé e Deus, aquela amizade legal, top, bacana. Embora Satanás use pessoas para tentar acabar com essa amizade, ele não vai conseguir, né? O mundo, ele está violento, sem temor, sem obediência, sem Deus, e Noé se destaca sendo o contraste de tudo isso. Né? Porque enquanto o homem naquela época, a humanidade, ela estava caminhando junto de mão dada com o pecado, fazendo aquilo que o diabo direcionava, Deus não, ou Noé não, Noé estava sendo íntegro, Noé estava sendo obediente, lá em Gênesis capítulo 9, verso 9, Noé estava sendo justo, Noé estava sendo reto. O que eu chamo a tua atenção é o seguinte, que desafio, né? Em meio a um caos, a humanidade se direcionando, fazendo aquilo que quer. Mas existia alguém que estava indo na contramão da vida, estava indo na contramão de tudo aquilo que os homens faziam. Ou seja, Noé não estava se deixando influenciar por aquela geração corrompida. Noé se destacou por andar na contramão. Você está ligado na mensagem? E é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de nós, amado. Vamos andar na contramão? Vamos fazer essa diferença? É isso que nós aprendemos muito nessa lição capítulo 6. Olha, hoje o mundo também está contaminado pela violência e pela rebelião. Não é verdade? A corrupção, ela está em todas as áreas. Tem corrupção na família, tem corrupção dentro dos templos, tem corrupção no governo, tem corrupção na sociedade, em todo lugar, amado. O negócio está feio, é corrupção, é violência, é maldade, está aí. Noé, ele fez uma coisa que a gente vem aprender muito com ele. Noé, ele protegeu sua família de tais influências. E você também pode fazer o mesmo. Noé protegeu os seus. Eu e você, né? Precisamos proteger aqueles que o Senhor nos deu, proteger nossos filhos, proteger netos, proteger todos que estão amados ao nosso lado, no nosso convívio, né? Então, falando de uma geração corrompida, nós observamos que o homem foi ficando cada vez pior. Tudo era mal, tudo era perverso, tudo era violência, né? Então, a gente observa que o homem começou a ser dominado pelo pecado. Hoje é a mesma coisa, irmão. Hoje é a mesma coisa. O domínio do mal é gigantesco. Vamos lá, eu listei umas coisinhas aqui. Corrupção, violência, maquinação de toda espécie de males, abandono quase completo de Deus, egoísmo, idolatria, predomínio do mal, né? E aí, etc. Vai embora. E hoje, será que também existem pessoas obedientes? Existem pessoas obedientes, né? Pessoas tementes a Deus como Noé? Existe, amado. Vamos meditar na nossa vida? Vamos meditar como tem sido nossas atitudes? Noé procurava viver de acordo com a vontade de Deus. Procurava, né? Será que eu e você estamos fazendo isso? Nós estamos procurando viver de acordo com aquilo que Deus quer?
né? Temos o mesmo propósito de Noé? Noé quis ser diferente. Noé optou em servir a Deus. Noé fez a diferença com as suas atitudes. Porque, irmãos, falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Mas vivenciar aquilo que nós falamos é o nosso desafio. É o desafio de cada um de nós sendo servo, né? Temos aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para você meditar, para você refletir, que fala sobre um povo resgatado, né? Dentro da geração corrompida, em Gênesis, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 12. Vamos pegar a Bíblia, né, irmão? Gênesis, capítulo 6, 11 e 12, diz assim. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ei, irmão, olha como o negócio estava. Detalhe, vamos lá para Mateus capítulo 24, versículo 37, né? Deixa eu pegar aqui Mateus. É que a minha Bíblia, ela tem uma letra bem pequenininha. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Olha o que diz aqui, a palavra do Senhor. Então, vi aqui. Já estava no 25, irmão, perdoa. E como foi nos dias de Noé? Oita, segura aí. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pronto. Depois dessa, não tem nem muito o que falar. Nós vemos o quê? Homens lutando. O que nós vemos hoje? Vamos lá, segura aí, recebe. Nós vemos hoje homens lutando em serem melhores que os outros. Ei, irmão, que coisa feia. Eita, meu Deus, meu Pai do céu. Vamos analisar, acorda. Homens lutando em seres melhores que os outros. Nossa, irmão, olha que coisa triste. Pessoas individualistas, egoístas, gananciosas. Pessoas que não têm mais respeito, amado, pelo próximo. Não respeita nem a esposa, não respeita filho, não respeita o próximo, não respeita nem a sua liderança, não respeita nada, né? É um tal de toma lá da cá. Toma lá da cá. Mexeu, levou. Peraí. Sempre revidando. Sempre não querendo ficar por baixo. Sabe? O toma lá da cá, já falou tudo, né? Igrejas agindo como se fossem empresas. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi na minha vida, quando eu aceitei Jesus, que a escola, a igreja é para ser como uma espécie de uma escola e hospital. Escola por quê? Porque a igreja, ela trata com ensino. A igreja, ela se preocupa em ensinar, né? Em ensinar a verdade, em explicar, né? Sem querer nada em troca, é por amor às pessoas. Então as pessoas vêm para aprender. Então a igreja é uma escola. E hospital por quê? Porque vem pessoas doentes na alma, pessoas com depressão, pessoas sem esperança, pessoas ali em desespero, aflita no seu relacionamento familiar, pessoas que estão aí, amado, perdida, desorientada. Ontem saiu uma reportagem que um dos maiores focos assim, que leva muitos moradores de rua, na sua maior parte, são problemas da família. A família rejeita, né? A família julga, a família critica, a família não ajuda, né? Eu estava comentando isso em casa, que a família ela tem uma base muito bacana, porque quando você é rejeitado lá fora, quando você não tem valor lá fora, quando as pessoas não enxergam quem é você, quando lá fora você não vale nada, aqui dentro a família te acolhe.
acolhe, aqui dentro a família te dá força. Não, mas peraí, nós estamos juntos, nós vamos vencer isso aí, Deus é conosco. Então a família, ela te sustenta, ela te motiva. Família é tudo na vida do ser humano, né? Então é muito legal isso aí. Então você vê disputa por cargos. Ei, amado, pessoas só brigam, né? Toma lá da cá para querer ter cargos superiores. Não, aquele cargo é meu, porque eu sou merecedora, porque eu faço parte dessa igreja há muitos anos, porque tem que ser eu. Então, infelizmente, olha aí, e se Jesus vem, vai ficar as pessoas e vai ficar o cargo. Eita, meu Deus, é uma falta de amor muito grande. Então, constrói-se verdadeiros circos na corrupção, montam-se cenários de faz de conta. Essa é a verdade. E assim vamos vivendo geração de incautos, e assim vai, amado. Violência doméstica crescendo absurdamente. E essa violência doméstica, a gente não vai jogar só num lar cristão, que não cristão, porque tem muito lar que não é Jesus no centro, mas que você vê o amor, você vê a comunhão, você vê a solidariedade, você vê a compreensão, que às vezes falta até em um lar cristão, amado, né? Se combate o efeito sem atentar para a causa. Eita, segura essa aí. Se combate o efeito sem atentar para a causa. Você vê aí pessoas levando a sua vida em dependência no alcoolismo, drogas e seus efeitos, exploração no trabalho, exploração na família, abuso de autoridade. Eita, meu Deus, esse é forte. Isso nós vivenciamos no dia de hoje. Pessoas abusando de suas autoridades de todo jeito. É autoridade eclesiástica, é autoridade lá de fora. Então, um sendo explorado pela ganância e o outro se deixando levar pelo que a economia lhe impõe. Eita, glória a Deus! Você entendeu, amado, esse pequeno comentário, essa que nós estamos comentando aqui, do livro de Gênesis capítulo 6, né? Para que a gente possa estar ligado, antenado, vamos andar com Deus, seguindo o exemplo de Noé. Vamos viver com Deus essa vida de obediência. Vamos viver com Deus essa vida de amor, né? O Senhor está ali, nos dá amor, nos guarda, nos protege, nos direciona. Então vamos amar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor, toda adoração. Quando a gente estuda, né, um pouco mais a palavra, a gente se fortifica, né? Olha aqui, esse quadro aqui, fé, é o que nós temos que ter na nossa vida em todos os momentos. E aqui eu gosto muito dessa cruz aqui do Teatro Águia. A cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, amado, e Ele está com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para a cruz, vamos olhar para o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, vamos ver que vale a pena ser obediente, vale a pena andar em comunhão, vale a pena servir Jesus. Noé serviu a Deus, foi fiel a Deus em meio a uma turbulência da humanidade. Hoje não está diferente não, amado. Nós somos a igreja é para estar unida, a igreja é para estar junta, a igreja tem que viver o amor, né? O amor pelo próximo, pelas pessoas que estão lá fora, e amor também pelo nosso irmão, né? É tanta da fofoca, é tanto do disse-me-disse, é tanta da baixaria, que isso venha a ser repreendido de nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, para que o mundo veja que o Senhor, Ele está em nós, que
A cruz está vazia. A cruz está vazia porque ele venceu a morte. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até, se Deus quiser, o nosso próximo encontro em nossos vídeos. Tudo de bom para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amado.